Próxima vereadora inscrita, a vereadora Rose Infrigeri, em declaração de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, antes de entrar no meu assunto, eu vou ler só o finzinho dessa carta da Jussara, que ela mandou para mim também, e como a vereadora Daiane já expressou aqui a sua indignação, e de certa forma a indignação das mães atípicas, que ela botou bem assim, né? Sem escuta não existe política pública, sem transparência não existe gestão, sem respeito não existe democracia. Então, Jussara Monteiro, fundadora da ação TA Juntos e representante de famílias atípicas, presidente. Então, acho que é isso, né? Nós estamos numa lógica que parece que a democracia é só se eu quero, se eu gosto, se me interessa. Sobre as obras e sobre o governo federal, não vou falar aqui, porque eu precisaria de algumas declarações de líder e várias declarações de líder e vários grandes expedientes. Então, eu deixo para os outros falarem. Mas eu já propus, vereador Iago, e vou reafirmar aqui, eu acho interessante propor essa divisão. Quem quer ficar com as obras, com as políticas públicas, com tudo que foi feito com o governo anterior, fica de um lado. Quem aceita e quer ficar com os atuais programas, obras, políticas públicas do atual governo Lula, fique do outro lado, vamos ver como é que vai ser essa divisão aí. Ou vamos dividir, né, para ver. Eu tô louca para ver o resultado, como eu lhe falei. Mas, gente, eu vou ter que falar aqui da Codeca. Infelizmente, eu queria fazer perguntas para o diretor-presidente, mas o regimento não permite. Nós faremos a convocação, acho que já tem esse pedido, não sei se já foi protocolado, mas tem um pedido de convocação aqui que ele venha, mas que a gente daí possa dialogar, fazer pergunta, entender, que nem sempre números dizem a realidade e expressam aquilo que a gente gostaria de falar. Então, vou aproveitar uns minutos aqui para falar sobre a Codeca. Primeira coisa que me chama a atenção, primeiro que ele fala que chegou lá e a Codeca estava um horror, né? Muito pior do que ele imaginava. Até então não eram esses os boletins, as prestações de contas que nós tínhamos aqui. Então, falando de governo, porque eu não sou daquelas que acho que troca o secretário, começa tudo de novo. Meu Deus do céu, o que já trocou de secretário, de diretor, disso, daquilo nesse governo, eu acho que teria que fazer um estudo para ver se em outro momento se trocou tanto. Mas o problema não é trocar, é um direito do prefeito fazer isso. O problema é tu chegar para o novo secretário e ele dizer assim, olha, eu respondo daqui para frente. O que aconteceu não é de minha responsabilidade. Então, aí já começa um problema, porque é uma continuidade de governo. E eu ouvi isso muito no mandato anterior do prefeito Adiló, e espero que não pegue essa moda de novo, porque já está pegando agora. Porque eu já conversei com outros que já me disseram isso. Porque daí é cansativo, a gente se esgota, talvez é isso que queiram. Porque cada secretário, tu vai lá reivindicar exatamente as mesmas coisas que tu já tinha falado para o anterior. Aí começa tudo de novo, manda os pedidos de novo, faz o debate de novo. Olha, isso esgota. Então, o presidente da Codeca, quando veio aqui dizer que pegou uma Codeca pior do que ele imaginava, então se abra toda a caixa lá desde o início do governo, essa questão da Codeca. Só a parte rapidinha, então, que eu tenho que entrar no assunto, vereadora Daiane. Vereadora Rose, eu queria falar sobre a questão dos secretários, né? Normalmente os secretários nos atendem e não é a questão de nos atender a nossa conversa, a nossa reunião, é resolver os nossos
os nossos problemas, que não são nossos, são da comunidade. Eu levei para o secretário Eloy Frisse essa semana a questão de indicações do meu mandato na Secretaria de Trânsito. São 110 indicações, sabe quanto atendidas? 17 atendidas. São simples, pintura de faixa de segurança, lombofaixa, sinalização. E, infelizmente, é menos de 17% desde 2025. Então, é isso que é complicado. Os secretários não e nem falando mal, os secretários nos atendem, conversam com nós, nos reúnem e tudo mais. O problema é que não é feito, não é realizado serviços. E digo de novo, não é nosso, é da comunidade que nos solicita. Obrigada. Eu fui um pouquinho antes de trocar o secretário de trânsito, conversar com agora o vereador Fiuza, ele despachou um guarda-reio que eu estou pedindo há anos, 2-3 metros lá na ligação ali da Vila EP para o Canyon. Fui pedir o guarda-reio, ele despachou ali na hora, o cara ia fazer na hora. Uma semana depois trocou, tive que ir lá de novo, estou aguardando se vai ter ou não vai ter. Então, quando a gente é atendida um pouquinho ali, troca o secretário, sabe? Aí é complicado. E vou dizer assim, eu não sei em que mundo, às vezes eu estava conversando com a vereadora Estela, antes eu comentei com ela, às vezes eu penso que a gente está em cidades diferentes, porque não é possível o vereador... Valim vem aqui falar tudo que a Codeca tem feito, homenagear a Codeca. Eu quero perguntar, por exemplo, ele falou em redução de despesas, mas eu quero saber como que foi reduzindo a despesa. Eu sei que cortou o cafezinho do RH, por exemplo. Eu sei que agora é que nem escola, não tem café para professora, a gente tem que pagar. Eu sei que foi cortado o café do RH, mas por outro lado, foi feito obras lá dentro de mais de 1 milhão, foi feita uma casinha lá na estação de transbordo do São Jácomo por 16 mil. Uma parte, vereadora Rose. Sem licitação, para uma pessoa particular. Eu tenho recebido, eu vou falar isso aqui e eu vou perguntar ou um pedido de informação ou vou lá conversar com o diretor, porque eu não vou jogar coisas aqui sem ter certeza do que está acontecendo. Mas, por exemplo, ele apresentou aqui 2 milhões, se eu não me engano, de ações trabalhistas. Aliás, talvez a dele estivesse nisso, né? Porque esse diretor-presidente já botou a Codeca numa ação trabalhista, né? Falando horrores da Codeca. Então, talvez esses 2 milhões tenha a dele no meio. Mas é um horror o que eu recebo de denúncias de assédio moral e de assédio sexual, inclusive na Codeca, que as pessoas vão lá denunciar, as pessoas vão lá fazer me desconcentrei aqui com a filmagem do vereador. As pessoas vão lá falar e dizem, bom, entro na justiça. Eu acho que não é só isso, a gente pode tentar resolver antes de entrar na justiça, né? Sua parte, vereador Ibade, desculpa. Obrigado, não, Rose. Ele pediu logo depois. Eu acho que a senhora trata muito bem do tema, mas eu só queria deixar de avaliar a Codeca por lucro ou por prejuízo. Porque a população não faz uma avaliação de uma empresa pública especificamente por lucro ou prejuízo. Nós temos 10 milhões de prejuízo, 500 mil habitantes, levando em consideração isso, ele tem um prejuízo relativamente baixo perto da arrecadação. E o prejuízo está diretamente vinculado em 6 milhões a dívidas, juros. Exato, era isso que eu ia falar. Então nós temos que tratar disso, vereadora Rose. E mais do que qualquer coisa, o que a Codeca precisa é garantir que a cidade esteja limpa. E cortando receita da Codeca, nós não vamos garantir isso, porque não tem como reduzir a folha de pagamento. 60% do custo vinculado à folha de pagamento reduz incremento. O que vai acontecer, vereadora Rose? Vai aumentar o passivo. É a mesma coisa que a Marco Polo começa a reduzir encaminhamento de matéria-prima para uma sistemista. O que vai acontecer? A sistemista vai baixar o preço ou vai ter que aumentar o preço? Vai ter que aumentar o preço. Então, além de reduzir serviço, a Codeca vai ter que aumentar o preço, senão vai quebrar. Sim, então são esses questionamentos. Infelizmente, não vou poder dar mais a partes, mas são esses os questionamentos que eu gostaria de fazer, inclusive quando ele diz assim, a Codeca será atingida pelo decreto.
Eu queria saber atingida como, que ele dissesse aqui, porque eu sei, né? Mas quem não é a Codeca ou é a população? Porque cortar gastos, cortando hora extra e cortando serviço, por favor, a gestão que busque. Eu conversei um dia numa reunião que teve lá, eu falei para o diretor, ele disse que atrás, que estavam mudando aqueles contratos que são supermercados com grandes produtores de resíduo, que hoje tem uma empresa privada fazendo, retomar para a Codeca. Ele disse que estava nesse empenho. Eu quero saber, sim, o SAMAI, aquela história do SAMAI, nós conversamos lá com o Columbi, lá no Rio de Janeiro. Eles conseguiram ver uma forma que uma empresa, uma autarquia, faça o serviço para a Codeca, faça o serviço para uma outra autarquia dentro do município. Porque também não me adianta fazer um outro serviço, o preço é baixo, porque a porcaria é feita de uma forma absurda que dali a pouco vai mudar, então tem que entrar essas coisas também. Enfim, são vários questionamentos da Codeca que nós precisamos fazer, porque para mim é uma questão de gestão, e é isso que tem que ser discutido. Presidente, uma questão